Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa a opinião pública, porque ela nunca foi favorável ao Congresso. Não importa se o Congresso está fazendo certo, se está se omitindo ou se está fazendo errado. A opinião pública nunca foi favorável. E o que está acontecendo agora, na leitura da opinião pública que eu faço junto àqueles que compõem a opinião pública, ao menos a parcela que me elegeu, a parcela que está vinculada aos movimentos que estão na frente dos quartéis, uma parcela quer fechar o Congresso, porque o Congresso está se omitindo contra o ativismo judicial. E, obviamente, que uma outra parcela do eleitorado também está vendo o Congresso como um estorvo, porque não é favorável ao futuro governo. Então, esses também se unem a essas forças que querem fechar o Congresso. E aí a gente fica aqui nesse dilema, o que fazer? E por que o Congresso não faz? Essa que é a grande questão. Por que o Congresso não faz? Lembrando, todos os países que atingiram os níveis mais altos de democracia, que hoje são emulados por todos os países emergentes, são países nos quais os seus parlamentos e os seus congressos foram reforçados. Os seus parlamentos e os seus congressos, até de países presidencialistas, conquistaram mais poder, mais autonomia, mais voz, mais soberania. E é exatamente isso que nós não temos. Por quê? Temos líderes que são eleitos por nós mesmos, que vendem esse poder, negociam esse poder, por vezes com o executivo, por vezes com o judiciário. E o Congresso deixa de ser soberano, o Congresso deixa de ser autônomo, se vende à demagogia do momento, não encapsula e compartimentaliza a real discussão da sociedade brasileira, que deveria ser travada aqui, decidida aqui, não. É completamente subjugada pelas vicissitudes, seja de um lado ou de outro, que ocupe o poder no momento. Isso não pode mais acontecer. Os deputados neófitos, aqueles novos que estão entrando na 57ª legislatura, têm uma obrigação de eleger um presidente de Câmara e um presidente de Senado que não venda o poder das suas respectivas casas, para que o Congresso, de fato, seja um Congresso mais forte, mais coeso, que trave as grandes discussões do Brasil, de reforma tributária, de reforma do sistema eleitoral, de reforma de regime, e que também aponte a futuros que o Brasil ainda não viu. Nós não temos essas discussões travadas, e isso me frustra como parlamentar, porque o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que existe extrema qualidade no corpo jurídico aqui da Câmara, assim como existe no Senado. Mas essas vozes simplesmente não sobem, porque os seus presidentes são eleitos por uma maioria que quer ver recurso público nos seus bolsos para que garanta as suas eleições. É raso, é medíocre isso. Isso nos condena ao lodaçal dos países que nunca se tornarão países desenvolvidos. Veja a responsabilidade de um presidente de Câmara, de um presidente de Senado. E qual é o exemplo que o presidente Lira e que o presidente Pacheco está dando nesse momento? A sociedade em convulsão. E o que eles fazem? Mais do mesmo. Vendem esse poder. Vendem, estão negociando com um lado ou com o outro. Depende de quem gritar mais no momento. Isso não é bom. Isso não é bom para esse Congresso. Isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para o povo brasileiro. Temos que convencer aos novos deputados a eleger novos líderes de Câmara, novos líderes de Senado, que não estão mancomunados com esse comportamento nefasto que tem nos condenado ao lodaçal. Ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma grande reforma do judiciário. Temos que ter uma grande amplitude de abraço, tanto de senadores quanto de deputados, para terminar, tanto de senadores para deputados, abraçar uma reforma do judiciário, porque judiciário intervindo dentro do que eles chamam de legalidade, isso destrói completamente o Estado de Direito. E o Congresso precisa de autonomia para poder ser aquilo que os congressos maduros são no mundo. Um Congresso que existe o debate,
que é transparente e que discute políticas públicas de efetividade e que são de discussão e não de imposição. Esse que é o grande desafio da próxima legislatura e corremos o risco, como parlamentares, seja do Senado quanto da Câmara, de nos tornarmos totalmente irrelevantes se não fizermos essas grandes reformas. Cabe aqui aos novos presidentes de Câmara e aos novos presidentes do Senado de honrar essa missão. Presidente, muito obrigado pelo...